Gente, quem aí tá coração apertado, né? Com essa situação de meus amores, né? Uma senhorinha que trazia tanta alegria, né? Para o canal do Eliseu Silva TV, né? Era a animação, era a alegria, era a espontaneidade, né? Era tudo, aquela energia boa, né? Era a pessoa que Eliseu se sentia bem, quando ele estava triste ele ia para lá, né? Se alegrava com ela. E agora ela está assim, né? Meio um pouco desorientada. A gente fica triste, né? Com essa história toda, com essa situação de ver a meus amores, né? Assim. E o que se sabe é que ela... O que a gente começou a perceber, né? Todo mundo que assiste, logo após, né, ela ter aquela queda de moto que quebrou a perna, né, ela ficou com um olhar meio distante, meio perdido, né? Aquela alegria que ela tinha ficou meio, né? E se imaginava que foi por conta da queda, por conta da condição que ela não tá podendo andar, né? Mas com o tempo que foi passando, foi ficando pior. A mãe do Eliseu foi lá, levou uma quiabada. Depois Eliseu perguntou, ela não se lembrou. E nessa última visita, Eliseu estava muito triste porque ela não tinha reconhecido ele, né? Então, aquela alegria que ela ficava quando ele chegava, então aquilo acabou, né? Então é muito triste pro Eliseu, muito triste para nós que assiste, né? Uma situação bem delicada, bem complicada, mas eu quero dizer aqui também, né, que eu tenho um tio que é fumante e por conta dessa questão do cigarro, né, que ela é fumante, e tá alguns dias, né, que a cuidadora dela tem ajudado, tem muito, né, se importando com a saúde dela e acabou, né, indo tirando aos poucos a questão do cigarro. Mas quem já fumou por muitos anos sabe o quão é difícil, né, se livrar desse vício. E às vezes a gente que nunca usou, a gente não sabe o quanto é forte, né? Isso aí, essa questão do vício. E a gente não tem noção, né? Na realidade, como é que se torna isso. E a questão do meu tio ser fumante, a gente conversou com o médico e ele é terrível, gente. É um cigarro atrás do outro. É um vício terrível. Então, a gente conversou com o médico disse que é muito complicado. Foi isso que o médico que cuida do caso dele falou. Passou a ter um remédio, né, um certo remédio que o médico passou, que é para ajudar. Só que ele não quis tomar o remédio, não quis fazer o tratamento, não quis parar de fumar. E assim, o médico disse que não pode ser tirado de vez, tem que ser tirado aos poucos. E mesmo assim, quando está parando de fumar, pode ter alucinações, né? Pode ter estresse, muito estresse. Então, eu creio que, pelo que o médico me falou, em relação ao caso do meu tio, que cada caso é um caso, mas que pode também, né, ser o que está acontecendo com ela. Isso que está acontecendo com meus amores tem a ver diretamente com o cigarro, né? E vamos orar e pedir a Deus que dê tudo certo, que ela fique bem, né? E que o Eliseu possa mesmo levar no clínico geral, que o médico ele vai passar o diagnóstico certinho, né? E vai orientar em como fazer essa retirada do cigarro. E tem sim remédios para isso, tem um remédio para tomar,
Tem um que é... Eu nunca vi esse outro, mas dizem que é um adesivo que cola na pele. Então, tudo isso pode estar ajudando, né, a meus amores a passar por esse processo com mais tranquilidade. Porque, gente, além do vício, né, tem essa questão da mobilidade. Ela é acostumada a andar para lá e para cá. Então, uma pessoa muito alegre, do nada, passar por esse processo da perna. Eu creio que a ansiedade tem aumentado. E por conta do cigarro, ainda mais, né, gente? Então, que Deus abençoe a meus amores, que Deus abençoe ao Eliseu, que ele saiba conduzir essa situação, né, para sair dessa situação da melhor forma possível. E que a meus amores volte a sorrir, volte a conversar, volte à lucidez, né? Que eu só quero vê-la como ela era antes, né? Eu não sei se vocês observaram, mas pra mim também deu pra perceber que o olho dela tá um pouco assim, como se tivesse um desvio. Eu não sei que é a questão da imagem, mas eu tive essa percepção também, né? E desde o primeiro dia que Eliseu foi visitar ela, o primeiro foi o segundo dia depois da queda, eu até comentei com minha mãe: meus amores, está diferente, não está sorrindo. Ainda falei assim, essa velha é alegre, que eu tenho um modo de falar assim, essa velha é alegre, esse velho, entendeu? O modo de falar. Ela é bem alegre, tá diferente. Então, eu fiquei triste, eu já consegui detectar isso dos primeiros vídeos. Eu pensei assim até, ainda comentei com minha mãe, será que não deu um tipo de um AVC? Mas Deus me livre, né? Que não seja isso. Não tô desejando, mas só foi um pensamento assim que passou. E eu quero que ela esteja bem e que logo, logo, que se for essa questão do cigarro, que logo, logo ela volte ao normal, que ela venha tomar algum calmante, algum coisa, porque isso gera muita ansiedade. Foi isso que o médico falou também, que gera muita ansiedade, muito estresse. E possa ser que seja isso que ela esteja passando, né? Porque foi muitos anos de cigarro, né? Então, nós queremos aquela alegria de volta. Com fé em Deus, né? Deus abençoe a saúde dela. Que a gente sem Deus não é nada, né? E é Deus que faz tudo, né? Então, eu creio que Deus vai abençoar ela, que ela vai voltar ao normal, né? E que Deus cure também aquela perninha dela. Deus abençoe ela com toda a sorte de bênção, né? Porque ela merece. Beijos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.